Então, meus queridos irmãos, nós estamos no nosso tema novo, estamos no terceiro estudo, Ativar o Poder de Deus, e o nosso texto de leitura de base é o texto de Lucas capítulo 10 e versículo 19. Lemos então com o favor de Deus: Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O outro texto da leitura diz: dei-vos poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder, não foi sobre metade, foi sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nossa vida, em nome de Jesus. Tenha a gentileza de sentar. Prepare-se para tomar algumas notas. Lemos do versículo 17 deste mesmo capítulo 10, e diz: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. Quer dizer, demos ordem em teu nome e os demónios saíram. Demos ordem em teu nome e os demónios obedeceram. Demónios de quê? Demónios de doenças, demónios de problemas, estavam a criar resistência, e eles disseram: nós demos em teu nome. Dissemos: em nome de Jesus sai. Temos uma ordem. E eles saíram. E no versículo 18 a Bíblia diz que Jesus se alegrou e disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E depois então vem o versículo 19 que diz que ele lhes deu poder, reforçou isso: eu dei-vos poder. Há uma tradução que fala no pretérito: eu dei-vos poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vos dei esse poder, eu passei para vós, eu fiz uma transferência para vós do meu poder. Não é um poder menor, é o meu poder. O mesmo poder que estava em Jesus, ele passou para os seus discípulos, ou seja, passou para você, para mim, passou para nós. O mesmo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, não é um Espírito Santo diferente, é o mesmo Espírito Santo de Deus. Só há um Espírito Santo, não há dois, há só um. E é o mesmo que estava em Jesus, está em nós. Às vezes falta-nos algum entendimento, alguma percepção, saber, conhecer, ter conhecimento. Muito interessante e importante que é ter conhecimento. Nós falámos ontem acerca desta questão de ativar o poder de Deus como uma questão fundamental. Porque sendo que a maior decisão do homem é se vai viver com Deus ou sem Deus, e daí deriva todo o resto da sua existência, vou viver com Deus ou sem Deus? Vou andar com Deus ou sem Deus? O que vai fazer com a sua vida? Essa é a maior decisão da vida humana. E a segunda maior decisão é se vai viver com o poder de Deus ou sem o poder de Deus. E porquê é que esta decisão é tão importante? Porque viver aqui com Deus, mas viver uma vida derrotada e destruída, não só não serve como um testemunho de vitória, não serve para anunciar nada de mérito e valor, não serve em termos de credibilidade, mas também não serve para ter resultados, não serve para ter manifestações. Ou seja, é o poder de Deus em nós que causa que a sua vida seja vitoriosa contra o mal. Não disser: eu tenho Deus, mas vivo uma vida toda arruinada. Eu tenho Deus, mas vivo todo destruído. Eu tenho Deus, mas está sempre doente todos os dias. Eu tenho Deus, mas vive derrotas consecutivas, umas atrás de outras. Isto não é uma manifestação, é sinal que a pessoa não sabe como ativar o poder de Deus. E por isso nós falamos estes dias, estudamos juntos estes dias acerca de Jesus ter feito o reset do domínio e do poder de Deus outra vez. E eu estou a repetir coisas que já falei ontem e antes de ontem. Em Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz que Deus deu domínio ao homem, deu poder ao homem. E Adão perdeu este poder.
Deus deu o poder e domínio e o Adão perdeu. Pronto, perdeu. A humanidade, de um modo geral, perdeu o domínio sobre si, sobre a sua vida, sobre a sociedade, sobre as nações, perdeu o domínio. Entregou para a mão de Satanás. Por isso é ele que dirige as nações hoje, e você vê a desordem toda no mundo, o caos, as misérias, a destruição, as trevas. E Jesus teve de vir pessoalmente para recuperar outra vez e instituir outra vez o poder de Deus e o domínio, entregando para aqueles que o seguem, para aqueles que são dele. Esta restauração do poder de Deus e esta restauração do domínio que estava perdido desde Gênesis, capítulo 1, 26, foi perdido o domínio. O homem ficou dominado pelas circunstâncias, pela vida, pelas dificuldades, ficou dominado, fechado nesta terceira dimensão física, sem acesso ao poder sobrenatural de Deus. Foi preciso vir Jesus como segundo Adão para nos restituir o domínio que estava perdido e nos dar outra vez o poder de Deus. Quando ele aparece, e depois de vencer, depois da ressurreição, ele aparece e diz: todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele aparece, e nessas últimas palavras, entre os 40 dias que ficou com os discípulos, depois da ressurreição, Jesus reforçou continuamente a mesma afirmação. Reforçou continuamente acerca do poder de Deus que lhes dava, do domínio que lhes dava. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder e domínio que vos é restituído, que vos é dado. Ide em meu nome expulsai demónios. Ide em meu nome pregai o Evangelho, anunciai o livramento, a libertação. Impondo as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Ide em meu nome. E confirmando a palavra com sinais. Marcos 16, versículo 15 até o versículo 20. Mateus 28, versículo 18. Até o versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre Jesus reforçou o assunto de que o poder e o domínio estava a ser restaurado. Ou seja, Gênesis 1, 26 é outra vez ativado em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, nos sinais dos discípulos, e em Mateus 28, no versículo 18, 19 e 20. Por que esta matéria é tão interessante e importante? Porque ela faz para nós, traz até nós a reposição do porquê nós temos acesso ao poder de Deus. E porquê Deus espera isso da nossa vida? Porque Ele não só deseja que nós o façamos, mas não espera nada menos do que esta ação. Porque uma vida derrotada, uma vida dominada pelo mal, não consegue testificar acerca de Deus e da eficácia do amor de Deus e do poder de Deus na humanidade. É só a manifestação do poder de Deus que faz com que nós podemos positivamente anunciar e testemunhar acerca de Jesus. Ou seja, nós não testemunhamos só com palavras, mas testemunhamos com vitórias na nossa vida. Amém? Tudo isto deriva de nós termos celebrado a nossa aliança com Deus. Porque aquilo que de facto, de onde vem este poder de Deus, vem do homem ter feito esta aliança com Deus e Deus ter feito uma aliança conosco. Falamos ontem acerca do reset de Deus. Eu estou a fazer um breve resumo sobre isto. E como, pegando exatamente onde terminamos ontem, como Jesus deu ordem aos ventos e ao mar, em Marcos capítulo 39, Marcos capítulo 4 e versículo 39, até o 41, ele deu ordem aos ventos e ao mar para que ficassem quietos. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança.
e disse aos discípulos: por que sois tão tímidos, tão temerosos, ou tão cheios de medo? Não tendes fé? E a seguir sentiram eles um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa-me avançar um ponto mais para a frente hoje, para nós tocarmos neste aspecto que é o expoente máximo da manifestação do domínio e do poder, é a sua voz de comando. É o expoente máximo. Você e eu não fomos feitos para ser comandados pelo diabo, fomos feitos para ordenar contra ele e ele ter que ir para trás. Dar uma voz de comando é o expoente máximo da sua afirmação como filho de Deus, como discípulo de Jesus, como seguidor de Cristo. Não ficar a ver a banda passar, não ficar a ver as coisas a acontecer, não ficar a assistir e dizer: Senhor, faz qualquer coisa que eu não sei o que é de fazer a isto, mas Deus olha para si e diz: dá uma ordem. Muitas vezes os crentes ficam pedintes eternos, pedem, mas nunca tomam uma posição, nunca dá uma ordem para acontecer nada, nunca dá uma ordem para expulsar o diabo, nunca dá uma ordem para acontecer para a manifestação. Não faz. Fica à espera que Deus faça tudo. Isso não existe, não funciona assim. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa simples. Quando foi a última vez que você deu uma ordem contra o mal, deu uma ordem para acontecer alguma coisa, deu uma ordem para uma doença sair, deu uma ordem para qualquer coisa ser feita? Quando foi a última vez? Pense. Porque se passou muito tempo e você se esqueceu disto, já está a ser roubado. Já está a ser oprimido pelo mal. Não é bom sinal, porque esta é uma matéria que devia acontecer todos os dias. Eu vou voltar a repetir isto para não esquecer. Esta é uma ação que você deve fazer todos os dias. Dê uma ordem contra o mal todos os dias. Jesus deu ordem contra os ventos e o mar. Em Lucas 5, versículos 5 e 6, quando Pedro disse: Senhor, andamos toda a noite e não pescamos nada, Jesus disse: vai lançar as redes que uma grande quantidade de peixes vai aparecer. E deu ordem aos peixes. E Pedro então foi e disse: eu faço isso, mas é pela tua palavra. Pela tua palavra eu faço isso. Porque ele ouviu Jesus declarar que os peixes todos, que a rede ia ficar carregada de peixes. E disse que era assim que ia acontecer. Ele disse: é isto que vai acontecer. E Pedro disse: então pela tua palavra eu lançarei as redes. Quando em Gênesis 1:26 diz que nos deu domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais do campo, sobre toda a terra, etc. Você olha para Jesus e vê-o a fazer isso, a exercitar isto. Em João 6:9 deu ordem, multiplicaram-se os pães e os peixes já prontos para comer. Ainda é algo mais transcendente, porque primeiro foram os peixes e vieram para a rede para ser pescados. Mas agora ele dá ordem para os peixes aparecerem cozidos, cozinhados, ou fritos, ou assados, sei lá como é que foi, e aparecer tudo feito. E esse é outro tipo de ordem extraordinária de Jesus. Em Lucas 5, versículos 7 e 8, ele deu ordem aos demónios e eles saíram. Lucas capítulo 5, Marcos capítulo 5, no versículo 7 e no versículo 8, Marcos capítulo 5, os demónios não queriam sair, estavam a clamar com grande voz: tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. E no versículo 8, porque Jesus, a Bíblia diz, deu-lhe ordem para ele sair: sai deste homem, espírito imundo, sai, diga comigo, sai. Em nome de Jesus. Contra o mal, contra a opressão, contra a doença, contra um problema, contra finanças roubadas, contra situações em que o diabo amarrou e prejudicou, como este homem estava todo perturbado e dominado pelo mal, Jesus deu uma ordem.
Quando é que foi a última vez que você deu uma ordem? Jesus deu ordem às doenças, deu ordem aos cegos, aos paralíticos, para andar, aos cegos para ver, aos leprosos, para ir entregar a oferta de agradecimento, como estava estipulado na lei, Mateus 8. Jesus deu ordem a Lázaro, ao fim de 4 dias morto, João 11:40. Jesus orou 4 dias por este assunto, seguido. Jesus disse no princípio a declaração de fé, disse isto não é para a morte, mas para a glória de Deus, e a seguir, ao fim de 4 dias, deu uma ordem, e Lázaro saiu do túmulo. Ou seja, você repara nisto e vê isto que acontecia continuamente. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus ainda de noite orava. Ainda estando muito escuro, Marcos capítulo 1, versículo 35. Quando ainda era de madrugada, quando ainda era de noite, Jesus levantava-se muito cedo pela manhã, ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo 36, a Bíblia diz, lemos até o 39. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Foram à procura dele, achando-o, disseram, todos te buscam. Já devia ser de manhã. E ele disse-lhes, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isto eu vim. Vejam o versículo 39. Pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demónios. Ou seja, Jesus orava durante umas horas de madrugada. Não sabemos quantas horas, o que sabemos é que ele se levantava muito cedo e ia orar, começava a orar. E a seguir, quando ia pelas cidades, para aldeias, expulsava o mal, dava uma ordem para sair, dava uma ordem às doenças, dava uma ordem ao problema. Oração e depois uma voz de comando para ordenar que aquele mal desaparecesse. Depois de orar, pregava, ensinava, sarava os enfermos. E este princípio que você encontra assim aqui, descrito desta forma, primeiro orar, depois dar uma voz de comando, orar por um assunto e dar uma ordem, ora por um assunto e dá uma ordem. Em vez de pessoas, ora por alguma coisa e depois queixa-se e lamenta-se. Então destrói a oração que fez. Fica a orar a pedir que Deus cure, mas depois diz que lhe dói tudo. Destruiu a oração que fez. Pediu e orou sobre cura ou sobre transformação e vitória na sua vida. A seguir deve dar uma ordem para que aquele mal desapareça. Era o que Jesus fazia continuamente. O reino dos céus opera depois de uma ordem dada pela palavra. Anjos estão a aguardar a sua palavra de ordem, de fé, para agir de acordo com esta palavra. Não é arrogância de sua parte. É assim que funciona. Não se trata de pensar que, aquela pessoa, eu tenho muito poder, aquele tem muito poder, aquele... Não se trata disso, não se trata de arrogância nenhuma. Trata-se de pôr em prática instruções dadas pelo Senhor. É assim que funciona. Por isso, ficar só na oração pode não ser suficiente. Eu vou voltar a repetir. Conclusão, ficar só e apenas na oração não é suficiente. Eu vou voltar a repetir isto. Ficar só e apenas na oração, tudo pronto, o poder de Deus, está tudo pronto, está tudo pronto, está tudo pronto, mas depois falta uma ordem para a ação, uma ordem para agir. Deus tinha tudo pronto no princípio. Toda a criação estava pronta. Todo o plano e projeto estava pronto. Tudo estava pronto. E disse Deus, o Espírito estava pronto, o projeto estava pronto. E Deus falou uma palavra, e aquela palavra deu ordem para o reino dos céus começar a construir tudo. E a fazer acontecer tudo, e a fazer a criação manifestar-se e acontecer. Milhões e milhões e milhões e milhões de anjos trabalharam para executar a ordem que foi dada. Hoje é a mesma coisa. O centurião disse para Jesus, dá uma ordem, dá uma palavra, e o meu criado ficará sarado.
Mateus capítulo 8, porque eu também sou um homem com autoridade e dou uma ordem a um soldado, vem, ele vem, e o outro vai, ele vai. E Jesus ficou admirado com este homem e disse, ainda não encontrei em Israel uma fé como esta, uma fé esclarecida, uma fé conhecedora, uma fé ativa, uma fé que proporciona que o poder de Deus seja ativado. Porque o homem disse, eu tenho autoridade, eu dou uma ordem, e os soldados obedecem, porque ele era um centurião, tinha 100 soldados às ordens dele. Obedeço a ordens que vêm de cima e eu aqui executo-as. E Jesus disse, é assim que funciona o reino dos céus. É preciso alguém que dê uma ordem para acontecer. E o poder de Deus é ativado com alguém que tem este conhecimento. E enquanto não der essa ordem, não acontece. Por isso, quando você fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é uma ordem que você está a dar. Quando você declara, Ele tomou sobre si as minhas doenças e enfermidades, eu estou sarado, curado e livre. É uma ordem que você está a dar contra esse mal. Dá uma ordem contra o mal. Dá uma ordem contra demónios, contra bloqueios que o diabo gostava de bloquear a sua vida. Repreenda essa maldição. Expulse esse bloqueio em nome de Jesus. Ordeno que isso saia e desaparece. Ordeno que esse mal vai para trás e desaparece. As pessoas normalmente passam a vida a lamentar-se. Lamentam-se dos problemas, lamentam-se das dificuldades. Já falamos isso numa série anterior, lamentações não resolvem, pelo contrário, afundam mais a pessoa. Não há dúvidas, se dúvidas houvesse. Vamos ver um último versículo, não pense que isto é só no Novo Testamento. Por que é que Jesus repreendeu os discípulos em Marcos no capítulo 4, na tempestade? Porque ele esperava que eles o fizessem. Esperava que eles dessem uma ordem, não deram. Em vez de dar uma ordem, gritaram desesperados, já estavam a pôr-se contra ele, já disseram, não te importas, nós morremos aqui, tu não tens que saber de nós. Já estavam outra vez feitos meninos no infantário. Sem tomar uma posição firme. E ele esperava isso deles, ele tinha-lhes explicado, tinha-lhes ensinado, tinha-lhes dado uma palavra, sei lá quantas vezes, mais esclarecedora do que esta que eu falei hoje. E por isso ele esperava que eles o fizessem. Mas eles não fizeram. Diante do obstáculo, ficaram cheios de medo. Não falaram nada contra os ventos e o mar. E começaram a tirar água, a usar meios humanos em vez de usar o poder sobrenatural. Nós temos que usar mais o poder sobrenatural do que os meios humanos. Os meios humanos são necessários, os meios disponíveis são necessários, os meios técnicos são necessários, os meios de conhecimento e de sabedoria são necessários, mas nada substitui o poder de Deus quando se trata de um milagre de Deus. E nós precisamos do poder sobrenatural de Deus e do milagre de Deus na nossa vida. Isto não é só no Novo Testamento. Isto, afinal, acontece ao longo da Bíblia toda. Acontece sempre. Moisés estava desesperado a orar diante de Deus. O exército de Faraó atrás deles, tinham saído do Egito e agora estavam em frente ao Mar Vermelho. E orou. E no capítulo 14 do livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo, ele está a falar bem, ele está a dizer tudo certo, tudo certo. No versículo 13 ele diz, Êxodo 14, 13, diz Moisés para o povo que já estava a murmurar contra ele e a queixar-se e a lamentar-se, não era melhor termos ficado no Egito, eles agora vêm matar-nos, estamos aqui em frente ao Mar Vermelho, vão-nos matar neste deserto, cheios de medo. Não era uma tempestade, mas era um exército atrás deles, como um trovão de cavalos em cavalgada violenta. E Moisés respondeu para eles e disse, não temais, aquietai-vos. 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 Jesus disse aos ventos e ao mar, aquieta-te. Agora ele disse para o povo, aquietai-vos. Dava um jato a levantar uma tempestade. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas ele continua a orar diante de Deus, desesperado, Senhor, como é que vamos resolver isto? Como é que vais fazer isto? Se não intervieres, daqui a pouco sou apedrejado por eles.
No versículo 15, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Deus é contra orar? Deus é contra você orar? Não, mas há um lugar para a oração e depois há um momento próprio onde tem que agir. Glória a Deus. E agora Deus fala para Moisés e diz: para de orar. É a única vez que você vê na Bíblia: para de orar. Já oraste, já está feito, está tudo pronto. No versículo 16 diz: levanta-te, levanta a tua vara, estenda a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Oh, glória a Deus. E não aconteceu nada enquanto Moisés não estendeu a vara e deu uma ordem. Não aconteceu nada. Nada. Não aconteceu nada. O mar não abriu. A ventania não soprou. Não ficaram aquelas paredes imensas de água de um lado e outro, enquanto Moisés não estendeu a mão e deu uma ordem. Enquanto você não dá uma ordem para o poder de Deus agir em favor da sua vida. Não dá uma ordem para essa doença desaparecer. Não dá uma ordem para esse problema parar. Lamentamos, queixamos, revoltamos, emocionamos-nos, mas às vezes não damos uma ordem, temos que dar uma ordem. Diga comigo: eu dou uma ordem agora contra esse mal em nome de Jesus. Ou seja, somente orar. Deus disse: falta ainda o último passo. E o último passo para ativar o poder de Deus é a sua voz de comando. Você tem que dar uma ordem contra esse mal, tem que dar uma ordem contra esse problema. Em vez de o querer resolver por meios humanos, resolva-o pelo poder sobrenatural de Deus que está disponível para si. Quantos recebem esta palavra? Amém, glória a Deus. Vamos agradecer, vamos ficar de pé e agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, de produzir a Tua palavra um fruto de vitória em nossa vida. Eu te agradeço de todo o coração por esta palavra maravilhosa à nossa vida, aos nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Esteve em Mara Siva de Revias, Maria Sai. Nós te agradecemos hoje em nome de Jesus pela tua vitória, Senhor. Nós te agradecemos hoje de ser quebrado todo o bloqueio, toda a opressão. Qualquer sofrimento e qualquer mal é parado pelo poder de Deus. Eu te agradeço hoje de todo o coração. E depois da oração, depois do tempo da busca da presença de Deus e do poder de Deus, a tua manifestação vem quando os teus filhos se levantam com fé e operam a manifestação máxima, a última palavra de ordem que é dada, de voz de comando contra o mal, contra o problema, contra a doença, contra a situação de ser mudada e transformada pelo teu poder. E quando nós oramos e concordamos em alguma coisa que pedimos e damos uma ordem para acontecer, a manifestação do poder vem, o reino dos céus opera, a vitória chega às nossas mãos e podemos desfrutar do sobrenatural de Deus tornado realidade na nossa vida. Graças te damos, querido Senhor. Graças te damos pela operação do teu poder, para viver uma vida vitoriosa e não destruída, uma vida abençoada e não sujeita aos bloqueios do inimigo. Nós te agradecemos de todo o coração por um poder ativado em nossa vida, em nome de Cristo Jesus.